Olá, assinante do Band News. Está começando agora a coluna Giro Business. O tema desta semana, falaremos de uma indústria que tem como responsabilidade o desenvolvimento motor, de raciocínio e da humanização das crianças. Estou me referindo à indústria de brinquedos. E conosco, o sócio e presidente da Brinquedos Estrela, Carlos Tchukian. Tchukian, grande prazer recebê-lo aqui no Giro Business, você como sócio e presidente da Brinquedos Estrela, uma indústria fundada em 1937 em São Paulo, uma pequena fábrica que produzia bonecas de pano e carrinhos de madeira e que hoje emprega mais de 2.000 colaboradores diretos através de 3 fábricas. Muito bem-vindo ao Giro Business. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar com você discutindo esse tema tão gostoso que é o brinquedo e as crianças. Tchukian, eu queria abrir a nossa semana, o nosso bate-papo, levando ao conhecimento, então, do assinante do Band News a história da indústria de brinquedos, como ela surgiu no mundo, já reiterando que ela tem uma missão, um fim específico, o desenvolvimento motor, o raciocínio e a humanização das crianças. Vamos assistir uma reportagem que contextualiza isso tudo para que a gente possa falar a respeito. Os brinquedos surgiram com o desenvolvimento da sociedade e sempre foram ferramentas usadas pelo homem para representar um mundo ao seu redor. Um dos brinquedos mais antigos que existe é a bola. Há 6.500 anos, bolas eram feitas de fibra de bambu no Japão e de pelos de animais na China. Romanos e gregos usavam tiras de couro, penas e até a bexiga de boi para confeccionar suas bolas. As mais antigas bolas de gude encontradas eram semipreciosas. Estavam no túmulo de uma criança egípcia de 3.000 a.C. No Antigo Egito foram achadas bonecas em túmulos de crianças, do período situado entre 3.000 a.C. e 2.000 a.C. Eram feitas de madeira banhada na argila, com forma de espátula e cabelos de verdade. A fabricação de bonecas com objetivos comerciais teve início na Alemanha e em Paris, por volta do século XV. Eram feitas de terracota, madeira e alabastro, um tipo de pedra. Realmente uma delícia entender e conhecer a história dos brinquedos no mundo. E agora, hoje, no nosso bate-papo, trazendo essa história para o dia de hoje e comentando sobre o mercado, sobre a indústria de brinquedos no Brasil. Hoje o Brasil é o 7º maior fabricante de brinquedos no mundo. O líder é a China. A China que produz 70% de todos os brinquedos consumidos no mundo. Tchukian, a indústria está satisfeita com a sua posição no ranking e de que forma que a indústria pode trabalhar para melhorar a situação, sendo ainda mais competitiva? Sérgio, não estamos satisfeitos. O que você fala é a realidade. Hoje a China concentra grande produção de brinquedos mundial. No caso, a Estrela tem 3 fábricas aqui no Brasil. Nós visitamos fábricas em todo o território chinês e o que eu posso te assegurar é que a grande diferença está fora do chão de fábrica. A grande diferença está fora da indústria. São elementos de ordem macroeconômica, como câmbio, juros, custo financeiro e, principalmente, o processo de tributação da cadeia produtiva que dão à China esse poder de competitividade brutal em relação à produção no Brasil. O câmbio, nesse momento, eu diria que é o principal fator, porque a moeda chinesa é muito desvalorizada frente ao dólar americano, o que dá a ela uma competitividade não só no setor de brinquedo, mas em grande parte dos setores industriais, e é por isso que hoje se diz que a China se tornou a grande fábrica do mundo. Realmente um ponto importante e da mesma forma preocupante, dado o fato da competitividade, então, da indústria chinesa, que afeta não só o setor de brinquedos, mas como a grande maioria das indústrias que atuam no nosso país. Tchukian, como a Brinq, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedo, vem trabalhando junto aos órgãos do governo federal, estadual e municipal para tentar resolver essa situação, tornando então esta indústria mais competitiva. Só um ponto que eu acho importante destacar nesse tema, que é a carga tributária imposta ao brinquedo hoje, é da ordem de 52%, ou seja, o consumidor compra 2 e leva somente 1. Sérgio, a Brinq é uma entidade extremamente ativa. Eu diria que o Brasil é hoje um dos poucos, o único país da América Latina, um dos poucos países do mundo que ainda tem
uma base de produção significativa em relação a brinquedos. Fruto também de muito trabalho ao longo desses anos, desde o processo de abertura que ocorreu no Brasil, e isso tem feito com que a indústria tenha uma sobrevida, tenha conseguido investir, embora ao longo dos anos tenha perdido participação de mercado no Brasil em função da maior competitividade chinesa. O grande foco da ABRINC tem sido sensibilizar o governo federal e os governos estaduais com relação à alta tributação. Hoje, mais de 50% do preço de um brinquedo que uma criança paga na loja são tributos. Isso tira a nossa competitividade e torna o nosso produto muito caro. Então, esta conscientização, e nós esperamos que isto venha a ocorrer nos próximos anos. Tio Kian, fica a torcida do Giro Business para que de fato isso se dê, que exista essa conscientização e que a nossa indústria se torne mais competitiva, não só atendendo o mercado interno, mas também podendo exportar mais. Conosco, sócio e presidente da Brinquedos Estrela, Carlos Tio Kian. O tema da semana, a indústria de brinquedos. Tio Kian continuará conosco e amanhã comentará sobre produção, importação e consumo deste setor.